Tem que ser isso. E dá para fazer. Eu vi ali como é que funciona em El Salvador. Lá um país pequeno lá? Conseguiu. Eu tive lá. Qual que é? Eles fizeram algumas coisas que nós já começamos a fazer. Que foi mudar a legislação penal. Lá são várias coisas, mas a lógica era a mesma, tá? O Vilela lá são chamadas pandilhas, né? Que são as organizações criminosas que tem aqui no Brasil. Que eram essas organizações criminosas que dominavam territórios. Então eles tinham que recuperar esse território. E como havia um modus operandi dessas quadrilhas, havia uma hierarquia, eles eram uma espécie de empresa do crime. Eles eram um governo paralelo que impunham suas leis naqueles locais. Então, assim, eles criaram lá um crime de pertencimento a uma organização criminosa. Então, simples fato de você ser identificado como pertencendo a uma pandilha daquela... tatuagens, né? Isso também ajudava a identificar. Ajudava a identificar. Lá, por exemplo, tinham facções criminosas que quando você via tatuagem que eram gotinhas no rosto do vagabundo, sim, aquilo era a quantidade de policiais que ele já tinha matado. Cara. Aí tinha alguns desenhos que identificavam, essa aqui é da pandilha A, essa aqui é da pandilha B. Então eles criaram eles mudaram a legislação penal, criaram esse crime de pertencimento a uma facção criminosa e começava a pena com 20 anos de cadeia e sem direito a nenhum benefício de progressão de regime, essas coisas. Aqui a gente fez isso agora, recentemente. Eu até ajudei a construir, junto com o Derrit, foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados, né? O Lula, por medo de ser vinculado a um defensor de bandidos e não defensor das vítimas, como nós defendemos o cidadão de bem, ele acabou sancionando as partes principais e hoje, no Brasil, você pertencer a uma organização criminosa também começa uma pena de 20 anos de reclusão. Já começamos. Mas um outro o cara tá mandando prender todo mundo, meu irmão. Tem uma tatuagem, prende, foda-se. Entendeu? É que assim, imagina que você mora numa área ligada ao Comando Vermelho, você já tem passagem pela polícia e você tem uma tatuagem do Comando Vermelho. E aí você tá numa operação que foi decretada um estado de exceção em que o Exército e as forças policiais vão entrar nesses bairros. Você, no meio dessa operação, você apareceu ali ligado a esses caras com investigações que foram pegando suas relações com esses caras, você tinha essa tatuagem, você foi detido. A maior parte dos caras que não tinham atuação política criminal direta foram soltos. Tá. Que aí foi que se não criado um espantalho ao redor do Bukele, ao redor disso. Mas, dito isso, em geral... Eu tô te perguntando principalmente porque eu não sei mesmo, tá ligado? Não, mas é verdade. E aí, aí eu entro um ponto. E Renan, e essas violações de direitos humanos? Cara, o primeiro ponto que a galera tem que entender, e aí esses sociólogos de esquerda ficam muito pistola, porque a opinião pública nunca compra o papo deles, e ainda bem. A maior violação de direitos humanos que nós temos, por exemplo, no Brasil é o fato de quase 30 milhões de brasileiros viverem sob o comando do crime organizado. Isso é uma violação de direitos humanos que acontece diariamente. Ou o fato de a gente perder de 35 a 45 mil pessoas vítimas de homicídio todos os anos. E mais, essa estatística ela pode estar, vamos dizer, subestimada, porque a gente tem um número de desaparecidos por ano. Então, se um cara lá foi alvo de um crime organizado e ele desapareceu, ele fica por um tempão na estatística de desaparecido. E é gigantesca, dezenas de milhares de pessoas na estatística dos desaparecidos. Então, isso é uma violação monumental de direitos humanos. Aí a gente pode falar, poxa, pode ter uma injustiça aqui e ali. O Estado não é perfeito e nunca será. O Estado brasileiro fica cultuando o SUS, um monte de gente morre na fila do SUS, o SUS também é muito mal administrado e nem por isso estamos jogando o SUS fora. Ninguém precisa, o SUS não serve pra nada. Então, um sistema que prenda esses caras no momento de guerra, no momento de exceção em que a gente vai precisar derrotar esses caras, pode ser que tenha injustiças e assim, provavelmente terá. Não tem que falar, isso é alvo de alvo de erros. Não, pô, são humanos fazendo coisas humanas. Ainda mais coisas humanas conflituosas. Dito isso, você vai ter que tomar uma decisão utilitarista. A decisão utilitarista vamos retomar essas áreas, vamos libertar as pessoas, e aí os caras ligados ao crime organizado, aí depois, presos, bem presos, todo o aparato financeiro, tecnológico, administrativo, territorial, militar, das facções, tomado, destruído, um novo arcabouço institucional para impedir que outras coisas surjam no lugar, e a gente elimina esse assunto. O Bukele tá tocando isso. O Bukele fez isso. Outras críticas tem ao Bukele. O Bukele, ele agora vai poder se reeleger. Veja, não é muito diferente do que passou com o Fernando Henrique quando ele passou a emenda da reeleição. A questão é, ele pode comprar uma espécie de uma prática clássica latino-americana de quartelada e tal? A se ver. Por enquanto, ele é um cara altamente aprovado pela população. De fato, os resultados que ele entregou são verdadeiros. Se você anda na capital, em São Salvador, e com o seu celular na rua a qualquer hora, você não vai ser roubado. As populações reconhecem isso. A gente mandou gente nossa pra ver lá. A imprensa internacional não consegue falar de lá. Poderia falar a farsa de El Salvador. Não tem ninguém falando da farsa, porque é real, é concreto. Caiu e muito. É o país mais seguro das Américas.
O que Então dá ele pra fazer é conseguiu. criticar o método, mas o resultado tá lá. Não tem como criticar o resultado. E Aham. mesmo o método, eu acho o seguinte, a América Latina tem 3 grandes problemas, e é bem interessante a gente ver isso. Ah, Um grande problema é o problema do crime organizado. Porque ela toma quase todos os países da América Central e da América do Sul. E aí existem essas discussões bizantinas inúteis sobre métodos, a recuperação ou não. O Bukele foi o cara que mostrou que o rei tá nu. Ele falou, cara, e se a gente só destruir esses caras? E ele destruiu os caras. E isso elimina boa parte daquelas grandes elucubrações de estudantes de direito e papo de direitos humanos. Cara, Aproximadamente. A ciência lá, eles construíram Eles um presídio. construíram em menos de um ano um presídio que é o CECOT, né, o Centro de Combate ao Terrorismo, que eles enquadraram essas facções criminosas lá como terroristas. Então as pessoas só foram colocadas lá e a criminalidade despencou. El Salvador tinha 128 homicídios, já tinha a taxa de homicídio, né, de 128 por grupo de 100 mil habitantes. Hoje eles têm 0,4 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, virou um país seguro. Tá? Eu Então, vi assim, cenas, a galera saindo à noite com família, criança e bebê no centro da cidade. e assaltando de novo, matando gente, mata policial, mata mulher. Aqui no Brasil. Então, assim, são os saidões que a gente também acabou. Né, As saidinhas, né? com as saídas em feriados, né? Aquela história de alguém uma mulher que assassinou o pai e a mãe, dia dos pais e das mães, ela sai da cadeia e vai para casa. É um tapa na cara da sociedade. Então aqui a gente conseguiu, só para concluir a parte dos presídios, então a gente tem aproximadamente ali, Vila, 500 mil vagas de necessidade de construção de presídios. Para se construir mais presídios? Precisa ter vontade de fazer mais nada. Não precisa aprovação? Não tem que ter aprovação, tem que ter investimento. E seriam privados ou do Estado? Não, os presídios hoje no Brasil são privados, são administrados pelo poder público, né? Então, São mas a servidores ideia é penitenciários. privatizar alguns ou não? Eu não estou nem pensando nisso, porque tem uma prioridade, a gente tem que fazer a lei ser cumprida, a gente tem que manter esses caras mais tempo presos, porque, Vilela, são sempre os mesmos ali, 80% dos crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. Só de você tirar eles do convívio social, já vai ser uma sensação imediata de melhoria na segurança pública no nosso país. E se nós construirmos 500... As grandes elucubrações de estudantes de direito e papo de direitos humanos, cara, se parece uma organização terrorista, se o Hamas vem pro Brasil, a gente tem que destruir o Hamas, não tem muito papo. Agora, se é uma organização, uma facção criminosa, a gente vai dialogar. Não, cara, vamos destruir igual a gente destruiu o Hamas. Papo muito reto, muito simples. E aí a parte cultural que eu tinha citado, para não perder o fio da meada que você havia colocado, Igor. O Bukele, ele pegou e ele começou a destruir os símbolos mortuários, vamos botar ali, nos túmulos dos caras, que reverenciavam o estilo de vida. Porque um cara morria e era de uma facção criminosa, eles faziam um super, sei lá, sarcófago, um mausoléu gigante pro cara, falou, pô, que legal. Pô, isso foi justamente a política adotada pelo governo que sucedeu os nazistas na Alemanha para acabar com os símbolos nazistas, uma política de desnazificação, para eliminar o status cultural de pertencer a uma facção. O Bukele tá certo em fazer isso. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Acho que não tem que ser legal você curtir o Comando Vermelho. O Comando Vermelho mata a gente todo dia. Imagina, tem uma organização política, que é o Comando Vermelho, que mata a gente todo dia no Brasil. O PCC também. E esses caras, você anda em qualquer cidade do Nordeste, você vai ter o símbolo do CV, porque eles estão tomando as cidades agora. E a gente deixa. Aí ficam bravos que o MBL tá falando disso. Cara, a gente só tem que eliminar os caras. Não tem que ter muito papo, não. É passar o rodo. Passar o rodo. E acabou. Tem de ir naquela linha do Bukele? Sim, tem que ser. Tem que ser. Não há outro caminho hoje no Brasil, porque o crime organizado se tornou uma estrutura paramilitar que ocupa pedaços de território. Já não é mais assim, tem um bandidinho aqui e ali vendendo droga numa biqueira. Não. Existe uma instituição profissionalização muito profissional. O Comando Vermelho está usando drones pra gente ter uma cruzada de linha e o Comando Vermelho virar uma guerrilha que se defenda no modelo ucraniano, usando drones e esse aparato. É isso aqui. Dinheiro eles têm, basta eles se organizarem. E o PCC tá até no mercado financeiro, tá na Faria Lima em São Paulo. A REAG, que foi liquidada agora, era uma empresa de lavagem de dinheiro do PCC. Então os caras estão num nível em que eles são multibilionários, com força paramilitar, e o sistema de justiça brasileiro não é suficiente para derrotar eles. Pelo contrário, o sistema de justiça brasileiro está sendo invadido e tomado. São Paulo agora, a título de curiosidade, uma delegada agora foi afastada porque ela passou no concurso financiado pelo PCC. Foi, é verdade. É desesperador. Conhecido pelo Romeu Zema, ele fez um governo razoável que haviam ali, que faziam essa ocupação territorial, fez um grande presídio, alterou as leis, mantém o país num estado ali de emergência, que é renovado mensalmente, alterou a Constituição do país para permitir isso e foi recompensado eleitoralmente
com uma vitória cachapante nas últimas eleições dele e do partido dele. Nós precisamos fazer isso entendendo o contexto brasileiro, que é um território muito maior que o de El Salvador e que tem inimigos que também são muito maiores, muito mais ricos do que as quadrilhas de El Salvador. Um exemplo, você não vai conseguir resolver a questão carioca só utilizando a polícia do Rio de Janeiro para se infiltrar nas favelas, destruir o Comando Vermelho e as outras facções. Você tem que, ao mesmo tempo, estar na fronteira do Paraná, evitando a entrada de mais droga. Mesma coisa na fronteira do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai ter que ter Polícia Federal atuando, Forças Armadas. Um exemplo muito importante, a aeronáutica vai ser essencial nesse processo todo. E, ao mesmo tempo, toda a ocupação que é feita de uma favela por parte dos militares brasileiros tem que ser acompanhada por uma mudança logística naquela área para impedir que novos bandidos se insiram ali e também por uma ocupação ideológica do Estado brasileiro. A gente está falando em suprimir a liderança que o crime exerce nos corações e mentes das pessoas, instalando escolas, programas profissionalizantes, escolas, no caso, militarizadas, e aí enfrentando um problema que é um problema que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar. A mão de obra do crime organizado ela é muito específica. São meninos pobres, oriundos dessas periferias, pardos e negros, filhos de famílias destruídas. Tem um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que entram no crime organizado, que cometem crimes violentos em geral, eles, na maioria deles, caso mais de 70%, são filhos de famílias sem presença paterna. Esses garotos precisam de Estado forte, de lei forte, mas ao mesmo tempo de cuidado, de amparo e de exemplo. Então tem que ter escolas fortes em que esses meninos vão ter orientação no dia a dia. Evitar que esse garoto entre na indústria do crime é acabar com essa mão de obra de reposição, essa força de reposição que o crime utiliza para matar e morrer em nome dele. Esses meninos são os que mais matam, mas também os que mais morrem nessas guerras envolvendo o crime organizado. Quem tem que ocupar, dado que é uma questão de militar e de ocupação estatal, é o Estado. Nesse sentido, vamos fazer um caso aqui especulativo. A gente toma uma favela, toma um complexo de favela, complexo da Penha, no Rio de Janeiro. O Estado faz a ocupação, elimina fisicamente a liderança do crime organizado, abre as vielas, cria avenidas ali, instala bases policiais e instala, por exemplo, uma escola, faz uma ocupação em que a escola é o centro nevrálgico daquele local. A partir desse momento, com cursos técnicos formando esses rapazes, naturalmente a instalação de negócios e a regulamentação fundiária das pessoas que moram ali, ou seja, elas passam a ser donas dos títulos de propriedade delas, vão fomentar uma economia natural e normal, ou seja, a economia formal brasileira para se instalar ali. O efeito nisso, o efeito cascata é colossal. A gente está falando de milhões de brasileiros que estão inseridos numa economia que é informal. E aí elas passam a ter título de propriedade. O título de propriedade ela pode pegar um financiamento num banco, isso é um exemplo. Ela pode instalar uma empresa, essa empresa está devidamente instalada naquele endereço. Empresas maiores podem se instalar ali. Você vai ter um boom econômico nessas regiões, porque a lei e a ordem foi garantida, e com lei e ordem você garante o básico para a existência do capitalismo, que é a ideia de propriedade. Aquelas pessoas, inclusive, não são titulares de nada. Elas têm uma posse precária garantida pelo tráfico, que é a força ali. Então, a iniciativa privada ela vai ter, vamos dizer, um papel secundário, e eu não falo secundário porque é menor, mas secundário porque ele vem em segundo ao do poder público, que é o de criar prosperidade após o estabelecimento da ordem. E essa função secundária da... Quando você fala nisso, quais são as críticas em relação a esse medo da buquelização aqui do Brasil? Eu acho que quem tem que ter medo disso é o vagabundo, né, cara? Então, assim, os defensores de direitos humanos têm que entender que a gente tem que defender direitos humanos para as pessoas que estão sendo vítimas hoje, que estão morrendo por nada, cara. A pessoa vai tomar seu celular na rua, você entrega o celular, não foi com a tua cara, você é playboy, te dá um tiro na cabeça. Exato, tem vídeo do cara entregando o celular, cara, um ciclista e tomando tiro. É. Vídeo, porra, o cara arranca um pai do banco do motorista do carro, joga no chão, dá tiro na cabeça na frente da filha que tá ali do banco do carona. Pô, não dá pra ter tolerância com esse tipo de coisa a mais, entendeu? E como é que lá em El Salvador funciona? Eu perguntei pro ministro da Justiça lá de El Salvador, vem cá, como é que foi esse pessoal de direitos humanos? Eles chiaram aqui, mas nós tínhamos a legitimidade da população. A população elegeu o Bukele para fazer isso. Então, é uma coisa que eu vou trazer na pré-campanha, a campanha inteira. Se o brasileiro escolher esse caminho, é isso que eu vou fazer. Tá? A mega operação, para você, meio que deu um norte pela opinião pública em relação à mega operação que aconteceu no Rio? A gente no Rio de Janeiro estava sufocado. A gente estava esperando um lampejo de esperança de novo. Pô, vamos conseguir sair dessa areia movediça que a gente está aqui. Os criminosos estão mandando em tudo. Não tem mais lugar, não tem mais horário. É violência para tudo quanto é lado. Essa sensação, né? Então, quando vem essa operação, pô, e a polícia fez um trabalho bem feito, fez um trabalho exemplar.
Eles fizeram uma estratégia ali, né, para tentar prender. Eles foram cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão naquela localidade lá no Rio de Janeiro. Então foi na madrugada um tiroteio no meio do matagal. Porra, quem tá no meio do matagal de madrugada, portando um fuzil, não tá fazendo turismo, né? Então, assim, houve ali o confronto, né? Enfim, felizmente não teve nenhum inocente ali que foi... Entender, o sistema lá é estilo do Brasil. Por exemplo, tem muita coisa que eu vejo você falando, que eu acompanho suas lives e tal. Aí eu olho e falo, pô, isso aí é difícil de implementar aqui no Brasil, porque você pode ter uma puta ideia, chegar lá e o povo barrar, ou alguma coisa assim. Você teria que ter algum tipo de articulação, ou não? Lá é a mesma coisa que aqui? Como que funciona? Mesma coisa. Todos os países, aqui no Brasil talvez seja um pouco mais difícil, porque o Poder Executivo manda menos do que outras democracias. Por exemplo, o Trump, ele tem mais meios de ação nos Estados Unidos. Mais autonomia. Isso. Milley também na Argentina do que o presidente aqui no Brasil. Depende muito de um congresso, do sistema de eleição. Nossa, é tudo errado. Aqui no Brasil tem uma coisa que chama Centrão, que é um horror. O Centrão é uma desgraça, né? O orçamento secreto, as emendas que fazem com que o cara do Centrão seja muito independente. Mas você tem que, na prática, ganhar uma eleição de maneira plebiscitária, que é a minha tese nessa minha eleição. Quando o Lula concorre, ele concorre assim, lá a garantia sou eu. Vota em mim porque eu sou o Lula. Deixa comigo. Deixa comigo. O bolsonarismo, mesma coisa. Confia aqui que aqui eu sou cristão, patriota. Tá, mas o que você quer dizer com isso? Uma eleição plebiscitária, que eu tô falando é como se votar em mim será um plebiscito para decidir se você quer uma guerra contra o crime ou não. Se você quer resolver o problema de grana do Brasil, o problema fiscal do Brasil, definitivamente, ou não. Se você quer diminuir o poder do Centrão ou não. Porque esses são os 3 temas que eu mais trato. Se você quiser uma guerra contra o crime, você vai votar no 14 na eleição. Se você não quer, vota no 22, vota no 13. Eu estou levando a proposta para o centro da campanha e não o Renan para o centro da campanha. O Renan é um veículo da proposta. Então a pessoa vai votar na proposta. E se eu ganhar a eleição, quer dizer que a maior parte da população, 50% mais um, é a favor da proposta. E que, portanto, o Congresso vai chegar sob pressão, com a população toda sabendo o que é a proposta. Faz sentido. Quando a gente vota no Brasil, a gente não está votando em proposta. É o mais impopular que você está fazendo. Assim, a questão é mais difícil de eu ganhar atração. Porque, em geral, as pessoas gostam de pessoas. Por exemplo, o Nicolas tem 20 milhões de seguidores. Quais são as propostas do Nicolas? Ninguém sabe. Que projeto ele aprovou? Ninguém sabe, porque ele não aprovou nenhum. Mas as pessoas gostam do Nicolas. Porque aqui é um país que as pessoas gostam de pessoas. Na verdade, todos os países são assim. Apenas as nações em que você tem uma média de inteligência e uma educação melhor, mais alta, as pessoas começam a se importar com conceitos e outras coisas. Aqui, onde as coisas são muito simples, a pessoa gosta de outra pessoa. Então eu gosto do Nicolas. Eu gosto do Lula. Eu gosto da Erika Hilton. É uma coisa de gostar, é de afinidade. Sim. Você fazendo Erika Hilton é muito bom. Pessoas que gestam! E assim, ontem a gente assistindo sua live lá em Maringá, a gente estava acompanhando enquanto estava aqui no estúdio, e assim, a gente sente óbvio,